O que vale mais a pena? Comprar um imóvel para receber os aluguéis dele todos os meses ou investir num fundo imobiliário? Então, se você tem essa dúvida, saiba que você não está sozinho. Muita gente vem nos procurar aqui na Diversa, perguntam a respeito disso, né? O que é a nossa opinião? E a gente sempre traz os prós e os contras de cada um desses tipos de investimento, porque não tem um que seja melhor. É claro que vai ter a melhor escolha para você, né? De acordo com o seu momento de vida, com o seu objetivo, tá certo? Então, antes da gente começar, eu sou o Robson Bonifácio, sou assessor de investimentos aqui na Diversa e eu tô aqui para ajudar você a entender, então, quais as diferenças, as vantagens e as desvantagens desses dois tipos de investimento. Vamos lá? Então, pessoal, para a gente entender aí os prós e os contras de cada um, eu separei meio que em blocos essas vantagens e desvantagens aí para trazer para vocês. Aí, para começar, eu estava pensando em trazer algo mais abrangente e depois a gente vai destrinchando ali cada detalhe, tá? Mas, a princípio, o que seria um benefício dos fundos imobiliários, então? Nos fundos imobiliários, você vai ter a capacidade de poder diversificar o seu patrimônio, não vai precisar alocar todo o valor, por exemplo, em um imóvel, né? Igual se fosse para a gente comparar. Então você vai diversificar, você vai pegar vários fundos imobiliários de vários tipos, vários setores ali. A gente sabe que tem fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário de galpão logístico, de renda urbana que a gente fala, né? Que é onde tem lá as agências bancárias, as farmácias, escolas, enfim, e fundos de papéis. Então, você tem essa possibilidade de estar diversificando o seu patrimônio nesse tipo de ativo, tá? De investimento. O outro detalhe é que você vai ter uma renda isenta de imposto de renda. Então, nos fundos imobiliários, diferente do seu imóvel, do aluguel do seu imóvel ali, que você tem uma renda tributável, como se fosse a renda lá do seu trabalho, né? De onde você está recebendo ali sua renda ativa. Então, essa renda dos fundos imobiliários, ela é isenta de imposto de renda para a pessoa física, tá, pessoal? Então, isso acaba sendo uma grande vantagem desse produto. Terceiro é o baixo custo de entrada, né? Então, diferente de um imóvel ali que você vai precisar, não sei de que região que você qual que é ali a média de valores de imóveis. Aqui em Maringá, onde eu estou falando, os imóveis são bem mais caros, né? Mas você não vai precisar ter uma quantia muito alta para começar a investir nos fundos imobiliários. Então, esse baixo custo de entrada acaba sendo uma vantagem para os fundos imobiliários. Por fim, a questão da liquidez, né? Então, se você tem o seu investimento em fundos imobiliários, você sabe que você vai ter uma liquidez mais rápida. Por quê? 2 dias depois de você colocar ali a venda do seu fundo imobiliário lá na bolsa, o dinheiro vai estar na sua conta. A liquidez é muito mais rápida. A gente sabe que um imóvel ele envolve burocracia, né? Vai ter que assinar lá um monte de papelada, o comprador de repente ele vai financiar, vai ter que ir um engenheiro lá para vistoriar o imóvel, para avaliar o imóvel, enfim, tem vários pontos, né? A questão do cartório, da prefeitura, enfim, você vai ter uma burocracia muito grande e com os fundos imobiliários, essa burocracia aí ela cai para zero, tá? Então a liquidez, você tem 2 dias de liquidez ali nos fundos imobiliários. Então, pessoal, vocês perceberam que essas vantagens que eu trouxe são para os fundos imobiliários. Agora, quais são as vantagens de um imóvel físico, então? O que eu trouxe aqui para vocês é o controle. De repente, você tem ali o seu fundo imobiliário, mas você não tem o controle de quais imóveis estão fazendo parte daquele fundo imobiliário, né? Você não vai ter nenhum tipo de forma de vistoriar o imóvel, enfim, né? Vai ser sempre aquela pessoa lá que tá, a gestora que está administrando o fundo que vai estar escolhendo esses ativos. Então, no caso, você vai lá, você compra o imóvel, é você que vai escolher, você que vai deixar ele do jeito que você quiser, vai escolher o lugar, enfim. Então, o controle é todo seu quando você adquire um imóvel. O outro ponto é que você tem um potencial de valorização no seu imóvel, né? Quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tem também esse potencial de valorização, porém, é um ativo que é negociado em bolsa. Então, ele pode sim subir, como ele também pode cair o valor, né, daquele fundo, dependendo. Se tiver muitas pessoas vendendo aquele ativo e mais pessoas vendendo aquele ativo do que comprando, o preço dele tende a cair, pelo menos ali em algum momento, né, do seu investimento. Já o imóvel, a tendência é que ele valorize sempre para mais. É claro que vai ter a questão também da degradação do imóvel, né? De repente você vai precisar fazer uma reforma para que ele se valorize mesmo, né? Então tem alguns pontos aí, mas o potencial de valorização acaba sendo uma grande vantagem aí dos imóveis. E a terceira vantagem que eu pensei aqui para vocês em relação aos imóveis é a
tangibilidade, né? Então, quando você fala do fundo imobiliário, você não tem nada para você saber, falar assim, olha, aquilo ali é meu, de verdade, né? Então, no caso do imóvel, você pode comprar um imóvel que você vai saber onde que ele está, você vai poder ir visitar, você vai ter a tangibilidade desse ativo na sua mão. Então, é igual os nossos tios, nossos pais ali, quando eles falavam que quando você compra um imóvel, ninguém tira de você, é algo que é totalmente seu, enfim, é mais ou menos nessa linha. Então, vamos dividir essas questões aí, vamos colocar em blocos, né? O primeiro bloco, eu diria que seria um bloco de custo de manutenção, de burocracia. Quando a gente está falando de um imóvel físico, a gente sabe que ele vai ter aqueles custos invisíveis, né, que a maioria das pessoas não coloca na ponta da caneta, né, na ponta do lápis ali, e acaba tendo um custo a mais do que o que gostaria, né? Então, o que seriam esses custos invisíveis? O IPTU, né, de repente o seguro do imóvel, ter que pagar... Então, o IPTU, o seguro do imóvel, você vai ter que pagar lá a escritura, né, quando você for comprar. Você tem aquele risco de vacância que a gente fala, que de repente você foi lá, você comprou o imóvel e vai alugar. Mas e se não tiver ninguém para alugar aquele imóvel naquele momento? Você vai ficar com ele parado e isso vai te gerar custos. Isso daí é muito importante da gente ter em mente. Um outro detalhe também é a questão da manutenção do imóvel, né? Então, se periodicamente você precisa fazer a manutenção, isso vai acabar sendo um custo para você e muitas vezes as pessoas não colocam isso na ponta do lápis. Já nos fundos imobiliários, em comparação com essa questão aí do imóvel, a gente sabe que no fundo imobiliário a gente não precisa ficar se preocupando com isso. Toda a administração daqueles imóveis que fazem parte daquele fundo imobiliário, ela é feita pela gestora. Então, o gestor é que vai fazer a compra, a venda dos imóveis, ele que vai ver se está precisando fazer alguma manutenção, alguma reforma, né? E isso tudo você vai ficar muito tranquilo, sempre só pensando ali em estar recebendo os seus aluguéis, ou melhor, os seus dividendos, né? Mas, até falando em relação à questão de vacância, nos fundos imobiliários também tem essa possibilidade de vacância, de não ser totalmente alugado e isso pode fazer com que diminua aquele ganho que você tem mensal, né, os seus dividendos. Então, nem nos imóveis, nem nos fundos imobiliários se acaba tendo uma proteção contra essa vacância, né? Mas como nos fundos imobiliários. Então, como nos fundos imobiliários os seus investimentos vão estar diversificados, a possibilidade de 100% dos seus imóveis não estar alugado é muito baixa, é quase impossível mesmo, porque esses imóveis eles vão estar divididos, né? vão estar em várias localidades, enfim, dificilmente esses imóveis vão estar 100% sem o aluguel. Mas vamos lá, vamos passar para um outro bloco que seria a renda passiva. Então, se você tem um imóvel, você tem a sua renda passiva, o aluguel que você vai estar recebendo, mas como a gente falou lá no início, esse aluguel ele vai ter o imposto. E vai depender muito da questão da vacância que a gente acabou de falar. Se você não conseguir alugar aquele imóvel, você vai perder, né, a sua remuneração mensal e muito provavelmente vai ter gastos para estar reformando, né, para estar colocando ali numa imobiliária, enfim, vai ter esses tipos de gastos. Diferente do fundo imobiliário, como a gente disse, a vacância ela é diluída, então você vai estar recebendo de forma mensal os seus aluguéis, por mais que eles sejam mais baixos, né, em alguns meses ali por conta da vacância, tá certo? Então vamos entrar mais no ponto da tributação, né, nesse outro bloco aí de tributação. Então, como a gente falou lá no início, os fundos imobiliários, eles vão te pagar um dividendo que vai ser isento de imposto de renda. Todo aquele aluguel, né, dos fundos imobiliários, os dividendos ali que você recebe, sendo pessoa física, tendo ali a regrinha, né, de que tem que ter mais de 50 cotistas naquele fundo, você tem que ter um percentual menor do que 10%, você é isento do dividendo que recebe ali no fundo imobiliário, diferente dos imóveis. Então, todo o valor que você recebe de aluguel do seu imóvel físico, ele vai entrar como uma renda tributável. O que seria isso? Se você é CLT, né? Se você tem ali o seu emprego, você vai receber no final do mês, tem o desconto do imposto de renda, o desconto do INSS, tudo. Então essa renda que você tem lá do seu emprego, ela é tributável, igual o valor do aluguel. Então lá no momento da sua declaração, que você vai colocar, você recebeu um aluguel de imóvel, junto com a sua renda mensal ali que você tem do seu emprego, você vai somar essa renda aí do aluguel
e vai ter mais imposto para pagar, tá? Então, esse ponto, pessoal, eu acho que pega muito, tá? Tem que ser medido, tá? Você tem que colocar na ponta do lápis, fazer essa conta, porque isso daí pode determinar qual que é o melhor tipo de investimento para você, tá? Mas não querendo puxar para nenhum lado, aqui nem para fundo imobiliário, nem para imóvel, a gente está vendo aí que todos eles, né, ambos têm os seus benefícios e os seus malefícios, tá? Normal. Aí, falando em relação a ganho de capital. O que é o ganho de capital? Quando você compra o seu imóvel ou o seu fundo imobiliário e ele tem uma valorização. Como que vai funcionar se você for vendê-lo depois, né? De repente, o fundo imobiliário. Não, vamos colocar num geral aqui. Você comprou um imóvel de 300 mil reais e 2 anos depois ele está valendo 350 mil. O que você vai fazer se você for vender? Você vai ter que pagar o imposto de 15% sobre os 50 mil, sobre o ganho de capital. Tem uma lei, inclusive, que você pode, né, caso você não tenha feito isso dentro dos últimos 5 anos, você pode vender o seu imóvel e usar aquele dinheiro para comprar um imóvel de maior valor. Você vai ter um período para isso, se não me engano são 6 meses, e se você fizer dessa forma, você não precisa pagar a valorização de capital. Então isso daí é um ponto positivo. Agora, no fundo imobiliário, o valor que você tiver de ganho, a gente até falou aí de 300 mil para 350 mil. Se você tiver 10 reais ali de ganho no fundo imobiliário, você vai ter que pagar o imposto de 20% sobre o valor ali que você está tendo de ganho, tá? Os 10 reais aí do exemplo que eu dei. Então, no fundo imobiliário, você não tem uma possibilidade, como no imóvel, de usar aquela lei ali que eu comentei para evitar o pagamento do imposto. Isso daí a gente até chama de elisão fiscal, né? Então, esse ponto favorece muito o imóvel físico. Aí, gente, eu falei demais, né? Eu falei muito sobre os prós e os contras aí de cada um desses ativos, mas vamos falar assim, quando que compensa o fundo imobiliário e quando que compensa o imóvel físico? Vamos colocar em termos gerais, até porque, como eu disse, não tem um tipo de investimento que seja melhor, tá? Vai ser aquele que seja mais adequado para você, para o seu momento de vida, né? Para os seus objetivos aí. Então, para você que busca praticidade, diversificação aí de patrimônio, renda mensal isenta de imposto de renda, o fundo imobiliário pode ser uma ótima escolha. Inclusive, quando a gente fala de fundo imobiliário, eles tendem a pagar para você um percentual melhor, tá? A gente entende, né, pelo menos falando aqui, tá, da região onde eu estou falando, pode ser que na sua região seja um pouco diferente, tá? É interessante que você consulte isso, saiba uma média de aluguel, quanto que geralmente os imóveis geram em percentual de aluguel. Isso é bastante importante você saber, por quê? Porque na nossa região aqui, o percentual que a pessoa vai ter tendo o imóvel, né, alugando ele todos os meses, é um percentual de cerca de 0,4% de retorno. Tá? Então, isso acaba pesando um pouco, porque nos fundos imobiliários você vai ter um pouco mais do que isso. Tá? Em fundos de logística, de shoppings, geralmente eles vão pagar ali em torno de 0,7%, 0,8%. E tem os fundos de papéis, né, que tendem a pagar ali em torno de 0,9%, 1% já líquido de imposto de renda. Agora, na questão do imóvel, como a gente falou, aquela questão mais cultural, de repente você cresceu pensando que precisa comprar o seu imóvel, de repente não é nem para aluguel, é mais para você mesmo. Então isso daí pode ser uma necessidade sua e que nem que eu falasse para você que não tem benefício nenhum no imóvel, talvez isso seria importante para você. Então, isso é um ponto que você precisa entender, né, se faz sentido para você ou não. Mas nessa questão cultural, na questão da valorização, né, de repente você tem uma gestão mais ativa de imóveis, entende mais sobre imóveis, sabe que comprando hoje esse imóvel em determinado lugar ali que você conhece, ele tem uma chance de valorização muito grande, que você pode futuramente vender, usar daquele benefício fiscal que a gente comentou, né? Vende ele, depois compra um imóvel de maior valor ali para não precisar pagar imposto. Então, para esse tipo de perfil, funciona muito o imóvel. Então, a gente vê que tem esses prós e contras que vão depender muito também do seu momento de vida. Então, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês esses pontos que eu quis passar, mas logicamente que se você tiver mais algum tipo de dúvida em relação
aos imóveis e aos fundos imobiliários, manda aqui pra gente, chama a nossa equipe aqui da Diversa, que a gente vai estar à inteira disposição para conversar com você, entender o que faz mais sentido ou não, tá? Sem dar viés nenhum, claro, sempre para ajudar na sua tomada de decisão, tá certo? Então, por hoje eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de, caso tenha gostado, curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, algum detalhe que eu deixei passar. Se você acha que tem algum amigo seu que tem que ver esse vídeo, tem que entender um pouco mais aí sobre essas questões, compartilha com ele e no que precisar é só chamar a equipe da Diversa. Fico por aqui então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!